Amados irmãos, amadas irmãs, eu gosto de dizer que a sexta-feira é o dia da entrega. Entregar o quê? Semana. Padre, não tenho nada para entregar. Entregue as suas dores, teu sofrimento, tua angústia, que nós temos vivido. Aquilo que de fato nós somos, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Nós não temos que inventar nada, só temos que dizer: Senhor, foi isso. Se foi dor, diga: Senhor, eu sofri, me angustiei. Do Senhor nós não escondemos nada mesmo. Então diga: senti raiva, me decepcionei, Senhor, contigo, porque eu não queria que isso acontecesse, mas me aconteceu. Mas é importante que ao entregar, eu tenho que pedir de novo o rumo, o caminho de volta. Se eu estou caído, Senhor, pois então me levanta. Se eu estou chorando, Senhor, me devolva de novo a alegria. Enfim, vou colocando, entregando nas mãos do Senhor e pedindo que aquele problema o Senhor tome de conta, me fazendo ver o que eu não vejo e me dando uma direção. O que a gente não pode é ficar naquela situação de dor. O que a gente não pode ficar é entregue a uma situação achando que ela não passa, que não será resolvido. E com Deus tudo passa ao tempo de Deus, mas tudo passa, tudo se resolve. Resta saber se temos a fé, a perseverança para a gente poder então seguir. E a primeira leitura já nos dá uma direção, porque Jeremias não desistiu diante da missão que o Senhor lhe confiou de falar ao povo, o povo indo contra ele, ficando contra ele. Jeremias foi uma, foi duas, mas ele jamais desistiu. E para nós isso é importante, amados, porque às vezes nós desistimos muito fácil. Nós desistimos muito fácil. Porque não sei quem nos ensinou na vida que nós não podemos nos contrariar. Não sei quem disse isso, que nós não podemos ser contrariados. Não sei quem nos disse que tudo tem que ser do jeito que nós queremos e pensamos. O Evangelho mostra que até Jesus se decepcionou. Até Jesus. Mas eu queria antes abrir um breve parênteses, só para dar uma palavra rápida sobre Santo Inácio de Loyola, que foi o padre que fundou a Companhia de Jesus, que nós chamamos de jesuítas. Jesuítas, que foram os padres que tiveram uma importância muito grande na educação aqui no nosso país, no mundo como um todo, mas sobretudo aqui no Brasil, educação, mas também evangelização. Ora, Inácio, como todo jovem, naquele tempo, o que o jovem mais queria ser era militar, porque a carreira militar era que trazia prestígio, você se tornava cavaleiro, e quando você voltava da guerra, você era condecorado, e aquela condecoração fazia com que você se tornasse muito visto, e você fazia parte, começava a fazer parte da nobreza. Ele era espanhol, então queria fazer parte, evidentemente, da nobreza. Mas ele indo para um trabalho, ele quebrou a perna. E ele teve uma longa enfermidade para poder se curar dessa perna. E durante esse processo da enfermidade, lhe trouxeram o livro dos santos. Ele é acostumado a uma outra literatura, outras leituras, ficou decepcionado com aquilo, mas não tinha outra coisa para ler, foi ler sobre a vida dos santos. E quem que ele foi olhar? A vida de São Francisco e São Domingos. E viu que esses homens tinham deixado tudo por causa do nome de Jesus. Ele disse: São Francisco fez isso? Foi. São Domingos? Pois eu vou fazer muito mais. Então, a partir disso, ele começou então a se interessar pelas coisas de Deus. Então ele troca a militância civil pela militância em busca de salvar
almas em serviço do Senhor. Então veja como o Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós. Veja, às vezes nós pensamos uma coisa e queremos, mas o Senhor às vezes tem uma outra coisa preparada para nós. Isso é muito difícil para a gente entender, nossos pais entenderem. É difícil, não é? Mas quem se confia no Senhor jamais é decepcionado. Então sempre a gente tem que se confiar e se entregar nas mãos de Deus. Depois o Evangelho, amados irmãos, mostra um pouco a surpresa, nós diríamos assim, entre aspas, de Jesus que voltou à sua terra. Tinha começado o seu ministério, e ele voltou na sua terra em um dia de sábado. Foi à sinagoga. E quando viram Jesus falar com tanta eloquência, com a sabedoria, aquele povo conterrâneo dele ficou surpreso. E se perguntavam um ao outro, de onde lhe vem tanta sabedoria? Esse saber, ele adquiriu aonde ele estudou? Para falar desse jeito, nós não temos conhecimento que Jesus tenha estudado em algum lugar. Não é o filho da Maria? Seus irmãos não são Judas e Tiago? Já vem o primeiro questionamento. E de onde ele vem tudo isso? Eu já expliquei há poucos dias. Que Maria não teve outros filhos. Maria Santíssima não teve outros filhos. Maria teve um único filho. Até para Maria ser mãe da humanidade de Jesus, ela não podia se ocupar de alguns filhos. Para ela ser mãe da humanidade, ela tinha que estar exclusiva para olhar a humanidade. Mas a tradução do hebraico, quando a gente estuda teologia, a gente faz uma cadeira de hebraico. A gente vê um pouquinho do hebraico, um pouquinho também do aramaico, algumas coisas também do grego, que são as línguas que foram escritas a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento. E o hebraico, ele não é uma língua como o português. O português, vou falar a língua nossa, da atualidade. Se você botar no Google o que significa irmão, aí lá vai aparecer uma série de explicações. Irmão é quem nasceu não sei de quê, ppp. Mas no hebraico não é a mesma coisa. É diferente. Quem é irmão é também primo. E quem é primo é irmão. Alguém poderia ficar, essa explicação, padre, não está muito convincente. Aí nós poderíamos ir lá para o Evangelho de São João, no capítulo 19. No capítulo 19, deixa eu confirmar aqui o versículo, se não estou enganado, versículo 50, 51. Vamos lá. Ok. É o versículo 25. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Diz assim: junto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. A partir daquela hora,
o discípulo a acolheu no que era seu, ou seja, na sua casa. Para mim é incompreensível que uma mãe tenha outros filhos e ela vá morar na casa de uma outra pessoa, abandonando os filhos. Em toda a cultura, normalmente na cultura judaica, quando o pai morre, quem toma de conta da mãe é os filhos, sobretudo o filho mais velho, porque a mulher na cultura judaica, ela não tem supremacia, ela não tem poder, ela não tem autonomia, ela é sempre dependente de algum homem. Então, se Maria tivesse outros filhos, naturalmente, ela iria morar com esses filhos. Ela foi morar com João, na casa de João, porque ela não podia morar sozinha. Por isso ela foi morar na casa de João. Eu já expliquei isso diversas vezes, mas são sempre um público diferente. Eu estou dando uma palavrinha sobre isso. Mas por que então as pessoas de Nazaré ficaram surpresas com Jesus? Eu vou tentar fazer uma comparação para a gente poder entender o que é intimidade e o que é convívio de muita proximidade quando não se é instruído da forma correta. Quando a gente conhece, tem um amigo, ninguém diz para um amigo, ou se tem uma namorada, ninguém diz para a namorada, não diz para a namorada os seus defeitos. A gente conta a vantagem, que faz isso, e se enche da bola. E aí a pessoa conta tanta coisa bonita, tantas virtudes, qualidades, que aí a mulher ou o rapaz se apaixona por aquele homem virtuoso. Agora, quando casa, você vai conhecer quem é a pessoa, não é? E até aquela pessoa talvez tenha aquelas qualidades, mas a pessoa apaixonada, ela se esquece que ali é uma pessoa humana e que ela tem as suas limitações. Você vai conviver com a pessoa e depois você começa a ver que ela também tem defeitos. Só que você vai de um extremo a outro. Você só olha as qualidades e agora conhecendo você deixa de olhar as qualidades e só vê também agora só os defeitos. Só vê os defeitos. E aí, às vezes, isso gera um certo conflito e gera uma falta de confiança. De maneira que a gente passa a desvalorizar quem convive com a gente. Né? Pode ver que os irmãos, são poucos irmãos que dão muito ouvido a outro. Não, tu só fala besteira, tu não sabe de nada. É mais ou menos assim, um desprezando o outro. Mais ou menos assim. Por causa disso, nós mal conseguimos evangelizar dentro de casa. Nosso trabalho não surte efeito dentro de casa. Por quê? Porque quando Deus escolhe alguém de casa, te escolheu o Francisco, aí por meio de você, Deus quer chegar na tua casa. Só que quando você começa a experiência de conhecer Deus, a gente se empolga e quer levar Ele para casa. E quando a gente chega dentro de casa, que a gente não encontra aquela acolhida, a gente fica decepcionado. De tal maneira que depois a gente não quer mais evangelizar dentro de casa. Porque toda tentativa da gente, as pessoas vão menosprezando. Tu só quer ser santo. Eu te conheço, eu sei quem tu és. A gente fica tímido, envergonhado. E a gente só tem animação para evangelizar fora. Mas aí a gente precisa entender que ainda quando eu estou no processo de conversão, ainda tem algumas contradições em mim. Ninguém se converte de um dia para o outro. A conversão
se dá num processo longo. Aí eu vou nesse processo ajustando o que eu digo com aquilo que eu faço. Quando eu ajustar isso, aí as pessoas vão dizer: rapaz, o Francisco não é mais o mesmo homem. A Patrícia não é mais aquela mesma mulher. Olha os hábitos deles. Olha o que eles falam. Eles não falam mais da vida alheia. Eles não falam mais da vida alheia. Eles não frequentam mais tais lugares. Olha como é que eles se tratam. Isso é importante. Que o marido passe a tratar bem a sua esposa e a esposa passe a tratar bem o seu marido. Não só no encontro de casais, mas no dia a dia. E aí os teus filhos, a vizinhança e a família percebe que você mudou. E aí sim você está preparado para evangelizar. Aí você vai anunciar e a sua palavra vai ser aceita. Vai ser aceita. Nós vamos conseguir. Então, as pessoas não tinham visto, porque a gente se empolga mais, é com as pessoas de fora. E quando viram que Jesus era dali, não deram valor nenhum. Ficaram meio que incrédulos, porque viram ele pequenininho, conhecia a família, tinha intimidade. Então era preciso eles conhecer Jesus para que eles pudessem dar credibilidade àquilo que Jesus estava falando. Eles conheceram Jesus criança, mas não viram esse Jesus se desenvolver como aquele que era o Filho de Deus e que viria salvar toda a humanidade. A humanidade. Mas o que a gente encerra aqui dizendo? Nós não devemos desistir. Olha Jeremias, não deu na primeira, não deu na segunda, não deu na terceira, mas eu vou até dar certo. Dar certo, não é? Porque a gente primeiro precisa se converter, se ajustar. Jesus preparou os discípulos 3 anos para enviá-los em missão. Aí a gente escuta a palavra uma vez, se apaixona, aí a gente pensa que já está preparado para anunciar. Anúncio, amado, não é só falar, anúncio é também testemunhar. Eu tenho que ajustar o que eu falo com aquilo que eu faço. Quando eu tiver ajustado isso, eu estou preparado para evangelizar. E talvez eu nem precisarei mais falar. Sabe por quê? O meu testemunho já está falando por mim. E a gente vê isso, graças a Deus, entre vocês já. Os filhos são capazes de ouvir o que a mãe e que o pai diz, porque vê que o pai e a mãe têm uma vida coerente. Meu pai é coerente, meu pai não faz isso e aquilo. E a gente se encanta, e a gente obedece. Não tem como o filho questionar. Sabe por quê? Porque ele vê que o pai fala, e aquilo que o pai fala, ele faz. Então, nós precisamos fazer isso. Pois que nós olhemos para Jeremias, para Jesus. Jesus também não desanimou, lá não aceitou ele, mas ele continuou evangelizando. Isso não significa que não tenhamos que evangelizar em outros lugares, precisamos. Mas, como eu tenho repetido, essa evangelização, essa palavra passa por mim. E se ela passa por mim, ela tem que passar dentro da minha casa, para depois eu levá-la para a rua, para outro bairro, para onde tiver necessidade. Que Deus nos abençoe, amados, na nossa missão de evangelização, de modo particular, a evangelização da nossa casa, da nossa família. Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que estão rezando conosco por meio das redes sociais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.